A segunda temporada começa com June saindo da casa dos Rutherford. Ela é levada para o Fenway Park, onde as aias são submetidas a tortura psicológica por terem se recusado a apedrejarem Janine no final da primeira temporada. O enforcamento era falso, só para desencorajar as aias e assustar a gente, claro. As aias são levadas ao Centro Vermelho. Lá a tortura continua, com as mulheres sendo obrigadas a segurarem pedras com braços levantados embaixo de chuva. Tia Lídia descobre a gravidez da June e a leva para o consultório médico. Depois de todos saírem do consultório, June descobre uma chave na bota que a leva para um caminhão de carne suína. O caminhão vai até um esconderijo onde Nick a recebe. No segundo episódio, June é levada para outro esconderijo, a antiga redação do jornal The Boston Globe. Nos dias que permanece por lá, ela assiste Friends, corre pelo prédio para se exercitar e monta um memorial em homenagem às vítimas do massacre que aconteceu ali, no golpe que levou a Gilead. Nas colônias, Emily sofre as consequências da radiação. Uma esposa é recebida como punição por ter traído seu comandante com outra mulher. Emily inicialmente se mostra amiga, mas quando os efeitos da radiação começam a afetar a esposa, Emily recomenda um remédio, que na verdade é um veneno, que acaba matando a personagem interpretada por Marisa Tomei. No final do episódio, um olhar inocente de esperança sai do ônibus. Janine também é trazida às colônias. No episódio 3, June é levada por Omar, uma econo-pessoa que a abriga temporariamente na casa dele. Depois de esperar horas por resgate, June escapa sozinha até o aeroporto. Mas na decolagem, o avião só June é mantida viva. O episódio também mostra Moira sofrendo pelo trauma de Gilead. Ficando com outra mulher, ela se denomina Ruby, o nome que deram para ela em Jezebels, quando perguntada pelo nome. O episódio 4 começa dando a June uma escolha. Agora, novamente capturada por Gilead, Offred tem uma escolha. Pode ir para a casa dos Rutherford, ter um bebê e continuar viva, ou June passa o tempo presa até que o bebê nasça e June seria morta. Ela retorna para a casa de Serena e Fred. Serena já prepara o chá de bebê de Gilead, uma cerimônia um tanto quanto estranha. Tia Lídia tortura June mostrando Omar, o motorista que levou June para a própria casa, pendurado no muro depois de ter sido morto por conspirar contra Gilead. June passa por um período que parece estar caindo na de Gilead. Ela se culpa pela morte de Omar e pelas consequências da tentativa de fuga. No episódio 5, a crença de Janine em Gilead começa a incomodar Emily, que dá uma dura na inocente Janine, depois dela realizar uma cerimônia simbólica de união entre duas mulheres no leito de morte. Depois de uma dessas mulheres morrer, Emily parece tocada. June está adoecendo em Gilead. Ela sangra e cai da janela. Nick a socorre. No hospital, June promete ao bebê que não o deixará crescer em Gilead. Nesse meio tempo, Angela, a filha de Janine, também começa a adoecer nas mãos de Naomi Putnam. A preocupação de Nick com a June leva Fred a arrumar outra distração para o motorista. Um casamento com Eden, uma jovem econo-pessoa de 15 anos, interpretada por Sydney Sweeney, é arranjado. O episódio 6 mostra os primeiros passos da relação de Eden com Nick. Ele não mostra muita empatia com a jovem. É mostrado um flashback da tentativa da promoção do livro de Serena em uma universidade, mas ela é obrigada a desistir depois que encontra uma plateia furiosa com seu livro nada feminista. Na saída, ela leva um tiro. No presente, Fred e tia Lídia estão nos últimos preparativos para o Centro Vermelho, o novo Centro Vermelho. Na inauguração, a O'Flynn, sucessora de Emily, entra no Centro Vermelho repleto de comandantes e explode uma bomba que tinha junto dela. O episódio 7 mostra os efeitos da explosão no Centro Vermelho. 31 aias e 26 comandantes mortos. O episódio também mostra flashbacks de Moira conhecendo Odette, a obstetra que cuida da barriga de aluguel de Moira e que depois acaba se tornando companheira dela.
No presente, Moira busca fotos nos arquivos para tentar encontrar pistas de sua companheira. Ela acaba encontrando uma foto dela morta nas colônias. Fred está debilitado pela explosão. Serena dá os primeiros passos para adaptar algumas leis de Gilead junto de June. As colônias se movimentam, a necessidade de mais aias faz com que Gilead pegue novamente as mulheres descartadas e as traga novamente para as casas dos comandantes. Em um reencontro no mercado, as aias, antes conhecidas apenas pelo papel de sua designação, se apresentam pelo nome verdadeiro. No episódio 8, Serena e June estão trabalhando juntas, mas só até Fred chegar para rever o que Serena escreveu. Charlotte, a bebê de Janine, é levada ao hospital adoecida. June promete e June tenta ajudá-la a rever a filha. Para isso, ela vai e pede a ajuda de Serena, que vai até Fred sem sucesso. Sem a ajuda do comandante, Serena ajuda Janine por conta própria e a mãe pôde visitar a filha. Pelos projetos que Serena escreveu, sem consultar o comandante, Fred a castiga com cintadas. Essa punição parece azedar o relacionamento de Serena e June. O episódio termina com a recuperação milagrosa de Charlotte, depois de Janine passar a noite com ela. No episódio 9, Serena e Fred vão ao Canadá em missão diplomática. Um novo anjo é deixado na casa. A guarda de Rita e June é atribuída a Isaac. Em um bar, ao ter recebido oferta de ajuda por um integrante do cristão do governo americano, Serena nega sair de Gilead. Nick consegue passar as cartas a Luke, que as posta na internet. Isso é o suficiente para impedir Serena e Fred de espalharem sua filosofia por Gilead. Eles rapidamente são expulsos do país canadense. O episódio 10 começa com a cerimônia de Emily com o novo comandante, o comandante Roy. Mas no decorrer dela, o homem tem um ataque e morre ao pé da cama. É nesse episódio que Fred estupra June de uma forma mais agressiva de todas as anteriores, com Serena segurando June pelos braços para tentar acelerar o nascimento do bebê. O relacionamento de Nick e Eden segue indo mal, até que Nick vê Eden aos beijos com Isaac, o novo guardião que fica na casa dos Waterford depois da visita de Fred e Serena ao Canadá. Depois do novo estupro, Fred promete um presente a June. Ela é levada por Nick para ver Hannah em uma casa abandonada. Elas se reencontram, mas quando Hannah é levada de volta para casa, um carro de guardiões aparece. June se esconde na casa e Nick é levado preso. O episódio 11 é um dos mais especiais da temporada pra gente. June fica sozinha na casa abandonada para gerar seu bebê. Ou sua bebê, que agora a gente sabe que é uma menina. Ela caminha pela casa, tenta fugir com um carro na garagem. Ao ligar o carro, ela ouve ninguém mais, ninguém menos do que Oprah, na rádio Free America, rádio livre, América Livre, que foi muito importante em passagens do livro e na série Notícias sobre o restante dos Estados Unidos, recebendo ajuda do mundo e novas sanções anunciadas a Gilead. Mas a sensação de que o bebê está prestes a nascer impede ela de fugir. Ela tenta ir de novo, mas não consegue. Serena e Fred a procuram pela casa, mas ela se esconde até eles saírem, relutando dar um tiro nos dois com uma arma em mãos. June fica sozinha e tem seu bebê, que agora conhecemos por Holly, homenagem à mãe feminista de June, que tinha o mesmo nome. Antes de ter Holly, June sai da casa e dá tiros ao alto para pedir ajuda. No episódio 12, Holly está com Serena, que a renomeou como Nicole. June é mantido no Centro Vermelho por vontade de Serena, mas manter a mãe longe da filha parece ter feito com que June não produzisse leite. Fred promove o encontro de June e Nicole, que faz com que o leite de June vaze. Tia Lídia sugere que seria melhor para a bebê se June estivesse em casa com ela. Fred aceita e June volta à casa dos Waterford.
Emily é destinada ao comandante Joseph Lawrence, o arquiteto de Gilead que criou a filosofia das colônias. Homem que tem muito a ser compreendido ainda, mas que parece ter se arrependido de boa parte das atrocidades que fez e será muito importante nessa nova temporada. Eden foge de volta para casa com Isaac, mas os dois são capturados e têm pena de morte. Serena parece tocada pela morte de uma jovem inocente como Eden. No episódio final da segunda temporada, as mulheres da casa Waterford ainda estão lidando com a perda de Eden. O pai dela vem até Fred se desculpar pelo comportamento da filha e conta que foi ele quem entregou Eden depois dela chegar em casa com Isaac. As esposas, motivadas por Serena, começam a ficar preocupadas com o futuro de suas filhas em Gilead, depois da morte de Eden. Serena vai ao conselho pedir mudanças, mas depois de ler as palavras da Bíblia, ela é penalizada e tem um dedo removido como pena. Na casa do comandante Joseph, Emily se prepara para a primeira cerimônia, mas ele não aceita. A vinda da tia Lydia para uma inspeção move com a fúria de Emily. Ela esfaqueia Lydia pelas costas e a derruba das escadas. Na casa dos Waterford, Rita avisa June que ela deve fugir. Na rua, vários incêndios, mas antes de sair, Serena tenta impedir June de levar Holly, ou agora Nicole, consigo. Mas a insegurança do futuro que a bebê teria em Gilead parece ter feito Serena mudar de ideia e libera a filha. June passa de Marta em Marta, uma rede da resistência, que também foi responsável pelos incêndios que distraíram a guarda de Gilead. No ponto de encontro, o comandante Joseph Lawrence traz Emily, pronta para escapar. Quando o carro da fuga aparece, June coloca Holly nas mãos de Emily e a diz para chamar a filha de Nicole. June escolhe ficar por Hannah.